E olha, a cidade de Timon elegeu Dinair Veloso como prefeita nas eleições agora do domingo que passou, eleições do dia 15 de novembro. Dinair Veloso, que é do PSB, já vinha atuando como secretária de Educação, eleita inclusive vereadora em 2012 e agora tem uma nova missão, a de comandar os destinos administrativos da cidade de Timon. E é com ela que nós vamos conversar a partir de agora, Dinair Veloso, que está aqui conosco no nosso Jornal do Piauí. Prefeita eleita de Timon, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Joelson. Obrigada à TV Cidade Verde pelo espaço. Secretária, prefeita, agora prefeita. Antes de mais nada, eu acompanhei a propaganda eleitoral que a senhora fez e me chamou a atenção o uso do colete, né, que a senhora está usando agora. E muita gente que conhece a vereadora, a secretária, pode não estar entendendo muito bem por que ela está usando esse colete. Seria interessante explicar, então, para os nossos telespectadores. A senhora está se recuperando de um acidente doméstico, né? Isso, eu tive um acidente doméstico, levei uma queda, que eu fraturei duas, né, a L3 e a L4, e eu tenho que estar com esse colete. Inclusive, fiquei uma semana fora da campanha eleitoral e, por recomendação médica, eu estou usando. Em casa, eu utilizo um outro tipo de colete para sair, para proteger mais a coluna. Esse daqui a gente divulgou. Isso dificultou, inclusive, a nossa campanha, mas, graças a Deus, deu certo. Bom, passando então essa explicação, vamos então conversar com a prefeita Dinair em torno do que agora se apresenta na cidade de Timon. A senhora já fez uma análise, primeiro, de o que levou o timonense a confiar no nome da senhora e que tipo de objetivo maior a senhora vai ter à frente da prefeitura? Primeiro, eu quero muito agradecer ao povo timonense que nos confiou esse mandato por mais 4 anos e ao nosso grupo político liderado pelo prefeito Luciano Leitoa. É a nossa história, a nossa vivência com a cidade, o trabalho que nós desenvolvemos na cidade de Timon. Eu vim da zona rural, sou filha de um vaqueiro, de uma professora leiga. Utilizei todos os serviços públicos, então a nossa história tem uma identificação. Uma mulher que também é educadora da cidade de Timon. Fizemos uma campanha mostrando as ações que nós realizamos e o povo de Timon reconheceu. Assumimos compromissos também que tinham condições de serem colocado em prática, porque a experiência que nós tivemos como gestora nos possibilitou fazer algo pé no chão, conversar francamente com a população. A cidade de Timon, ela tem algumas características. De uns tempos para cá, se tornou uma espécie de local onde o teresinense viu uma boa oportunidade, por exemplo, para investir nos seus imóveis. Aumentou o número de condomínios e muita gente apostou em Timon em um local como um local bom para se morar. Por outro lado, a cidade enfrenta alguns desafios, inclusive ligados à segurança pública. Como é que é assumir uma cidade que vive esse momento de contradição? A questão da segurança pública é um problema nacional e com Timon não é diferente. E a prefeitura, o exemplo já ocorreu na gestão do prefeito Luciano Leitoa, que fez uma grande parceria com a Polícia Militar, cedendo carros através do Patrulha do Bairro, o Ronda Escolar, e nós continuaremos dessa forma, mantendo essa parceria com a Polícia do Estado e fortalecendo a Guarda Municipal do município de Timon. A cidade de Timon é uma cidade atípica, porque é ao lado de uma capital e tem crescido muito, e, sobretudo nessa questão, né, muitas pessoas daqui de Timon de Teresina estão indo morar em Timon, justamente porque você mora melhor, porque é uma cidade próxima de uma capital e que isso, de certa forma, melhora, inclusive, a questão econômica do nosso município. E nós vamos continuar fortalecendo isso. Essa questão mobiliária tem crescido, a construção civil também, e é um caminho, inclusive, nesse momento difícil de pandemia, a questão difícil economicamente que o país vem enfrentando, que a cidade não é diferente, nós vamos fortalecer ainda mais. No campo da educação, que é o seu campo de atuação ao longo desse tempo, a senhora entendeu que houve avanços de que nível no período agora da gestão do PSB na cidade de Timon e que novos passos precisam ser dados nisso? A cidade de Timon evoluiu muito em relação à educação. Hoje a cidade de Timon, o povo de Timon tem um orgulho da educação que melhorou e são os indicadores que demonstram isso. Nós acabamos com as escolas de taipa da cidade, que ainda existia na zona rural. Nós implantamos escolas em tempo integral, escolas militares.
Nós construímos 9 creches na cidade de Timon e nós vamos avançar ainda mais na construção de creches, assim como fizemos como secretária de Educação. Nós climatizamos 592 salas de aula, que corresponde a atendimento de quase 30 mil alunos em salas climatizadas, e isso favoreceu o melhor desempenho do professor e do aluno. Hoje existe quantos alunos na rede? Nós temos quase 32 mil alunos na rede municipal. A cidade de Timon, nós recebemos ela, em relação ao estado do Maranhão, era 76, a localização 76, tiramos de uma posição de 76 e hoje é a terceira melhor educação do estado do Maranhão. E em primeiro, comparando, inclusive, com a capital, com a cidade acima de 100 mil habitantes. Nós vamos continuar trabalhando para melhorar nossos indicadores. E com isso, eu gostaria de agradecer muito aos profissionais de ensino e contar com a parceria de toda a população. Porque uma gestão não se faz sozinho, se faz com a parceria da população. E nós vamos contar com essa parceria. Em relação à pavimentação, como a senhora disse, está cada vez mais comum se ver pessoas interessadas em viver na cidade de Timon. Para isso, é preciso que esse crescimento do asfaltamento, iluminação pública, tudo isso acompanhe o crescimento da cidade. Como é que a senhora pretende olhar para esse aspecto em Timon? Hoje a cidade está mais organizada. Nós avançamos com a ampliação de avenidas importantes, como a Avenida Piauí, a Avenida Teresina, a Perimetral, e nós vamos ampliá-la ainda mais. Nós vamos, com fé em Deus, buscar parcerias para construir a Avenida Coeb, que vai ligar a Avenida a BR-316, a Avenida do Hospital. Nós queremos asfaltar mais ruas, fazer com que o asfalto chegue em bairros que ainda não tem. E, para isso, nós vamos buscar parcerias com o governador do estado, que já tem ajudado a nossa cidade, com o deputado Rafael, que hoje já ajuda a nossa cidade, o senador Everton Rocha, que já direcionou 14 milhões para a nossa cidade. Nós vamos buscar parceria. Hoje nós temos uma outra deputada que é mulher, a professora Socorro também, que assumiu agora em definitivo o seu mandato. Então, nós vamos buscar parcerias com todas as pessoas que tiveram... Que disputou a eleição com a senhora, disputou a eleição. Então, com todas as pessoas que tiveram voto na cidade de Timon, porque a eleição acabou. Agora, nós vamos trabalhar para a cidade. Lá, a senhora disputou com Cheivan, ficou na segunda colocação, não é isso? Com? Perdão, o Schneider. Sim. Schneider, perdão, o Cheivan. Schneider, a professora Socorro. E como é que é o diálogo com a oposição agora? A senhora falou que as eleições acabaram. Agora a senhora precisa dessas parcerias, desses entendimentos. Eles foram adversários que propuseram ou que permitem esse tipo de diálogo? E se não permitem, nós vamos buscar. Quem conhece a professora Dinaí sabe que nós somos de diálogo. A eleição passou, então o que as urnas apresentaram, o resultado agora é para que quem se elegeu, e no caso a população escolheu a professora Dinaí, é de trabalhar pela cidade. Então, quem ama a cidade, quem gosta da cidade, vai ajudar da cidade a buscar parcerias. Então, a nossa oposição também tem deputados que tiveram voto na nossa cidade, então a nossa cidade vai crescer se todas as pessoas que gostam da cidade busquem essas parcerias. E nós vamos buscar essa parceria. Nós fomos uma secretária que nós dialogamos. Nós não tivemos uma greve de professor, não é porque os professores não reivindicavam ou também aceitavam tudo que nós colocávamos, porque nós fomos transparentes, nós dialogamos, nós mostramos o que nós poderíamos fazer. E nós vamos buscar essa harmonia, esse diálogo para atender melhor a nossa população. Prefeita, entre a eleição e a posse, nós temos um tempo muito curto. Foi o mais curto da história desde 1988, quando as eleições passaram para outubro. Sim. A transição fica mais difícil, a sua adaptação como nessa nova missão também. Como é que está esse processo agora de transição de equipes na prefeitura? Eu já fazia parte da gestão do prefeito Luciano, já conheço a dinâmica de funcionamento, então já tenho essa experiência administrativa, a forma que esse governo vem trabalhando, que a gestão do prefeito é uma gestão séria, então isso vai facilitar muito, né? Porque eu como secretária de Educação, mas eu sempre fui muito atenta aos problemas da cidade, como também às conquistas da cidade. Então eu sempre fui muito consciente, nós sempre celebramos essas conquistas e a gente também sabe que tem muitos desafios e o fato de eu ser uma moradora da cidade, ter participado da gestão do prefeito Luciano Leitor, ajudamos a construir essa cidade que hoje está, isso vai facilitar muito nessa transição. Então é um momento que aconteceu o resultado da eleição, a gente está conversando e nós vamos dialogando, ligando, atendendo, respondendo mensagem,
mas com fé em Deus, esse período dificultou muita coisa, mas pelo outro lado, o fato de eu já conhecer a gestão e a dinâmica de funcionamento ajuda muito. Eu quero agradecer a senhora, doutora Dinair Veloso, professora Dinair Veloso, prefeita eleita da cidade de Timon. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigada, Joelson, obrigada ao povo de Timon pela oportunidade. Vocês podem ter certeza que a professora Dinair vai trabalhar muito por essa cidade que me acolheu tão bem. Um grande abraço e que Deus continue nos abençoando.